O Moído do Dia. Informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, o transporte irregular de passageiros é considerado infração gravíssima, podendo ser punido com multa, remoção de veículo e 7 pontos na carteira. Para explicar melhor sobre a importância dessa fiscalização e os perigos do transporte irregular, nós vamos conversar agora com o advogado especialista em regulação de transporte público, Paulo Arthur Monteiro. Bom dia, doutor. Bom dia, Carla. Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Doutor, qual a importância da intensificação de fiscalizações como estas? A importância, ela passa pela priorização do transporte público, que é um direito social garantido no artigo 6º da Constituição Federal. Então, não se pode garantir ao cidadão um transporte público de qualidade sem que haja uma fiscalização para coibir aquele transporte que não se acha regular no município. Então, a priorização passa por políticas afirmativas, políticas estas que passam por fiscalização para coibir, para que haja corredores livres, para que a população tenha acesso ao veículo de transporte público nos correspondentes horários que são previamente agendados, as suas rotas, e que possam, sim, sair de casa para o lazer, para o trabalho, para a atividade escolar, para as demais atividades, com o transporte como marca de qualidade do município. E, doutor, qual é o perigo de um transporte público irregular na cidade para o passageiro? Primeira coisa, a questão, eu vou até fazer uma correção, se você me permite. Não existe o transporte público irregular, existe o transporte coletivo irregular, tá? O transporte público, ele é do município, tá? O transporte público coletivo ele é do município e ele apenas é executado por empresas privadas através de concessão, após se sujeitar a contrato a processo de licitação, contrato público com a administração, diversos investimentos, treinamento de pessoal. O transporte coletivo não regular ou clandestino, primeiro que ele não gera receita para o município, então do ponto de vista fiscal ele vai estar gerando exação e evasão fiscal, porque não há recolhimento tributário para os cofres municipais, diferente do transporte público coletivo regular, que recolhe ISS, dentre outros tributos para o município, além de gerar empregos com carteira assinada, que é algo também que o transporte clandestino ele não realiza. Mas um ponto principal é a pessoa que ela utiliza o transporte público regular, ela tem um transporte que é fiscalizado quanto às regras. Então, os veículos eles são devidamente fiscalizados pelo poder público quanto à sua regularidade fiscal, quanto à sua regularidade e capacidade do seu motorista. E você tem como cobrar um bom serviço e de qualidade, além do outro aspecto. Todas as tarifas, elas são claras, porque as tarifas são fixadas pelo poder público, diferente do transporte clandestino, o não regular, que não tem controle absolutamente nenhum. O preço é o preço que há de ser fixado de forma aleatória, sem critério nenhum, e não tem a que se reclamar na eventualidade de alguma falha nessa prestação de serviço. E segurança, Paulo Arthur, a gente pode dizer que o transporte irregular, ele oferece perigos à segurança do passageiro? Oferece sim, Carla. É bom que seja bem esclarecido, tá? Existe uma questão bem pontual que é as empresas de transporte, elas são responsáveis por transportar os seus passageiros, os seus usuários, na melhor condição. Então, enquanto estiver nesse período de transporte, as empresas elas são responsáveis, por isso elas zelam pela integridade do passageiro, né? Eu não estou falando aqui em segurança pública, porque segurança pública é uma função do Estado. Mas, no que diz respeito ao trajeto, a que o ônibus esteja em perfeitas condições, para que não venha se envolver num acidente, o que é diferente do transporte clandestino. O transporte clandestino, as pessoas que utilizam essa forma de transporte, e muitos são os acidentes que nós vemos na nossa região, as pessoas não se encontram acobertadas pela proteção, seja pela fiscalização do próprio poder público, como elas enquanto usuárias. Elas não têm, num eventual acidente, a quem reclamar, ou até se averiguar a possível responsabilidade do condutor enquanto transporte clandestino. Está bem, muito obrigada pela sua entrevista, Paulo Arthur. Obrigado.
Obrigado, Carla, pela oportunidade. A gente segue aí desmistificando o que é complexo para os seus ouvintes. Você conferiu no Moído do Dia de hoje uma entrevista com o advogado especialista em regulação de transporte público, Paulo Arthur Monteiro, que fala um pouco sobre os perigos do transporte público irregular e sobre a fiscalização que foi reforçada. Lembrando que, em caso de identificação de transportes irregulares, a população pode informar a MTTC por meio do telefone 3723-2838. Carla Nogueira, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê.